Bom dia, hoje temos como nossas convidadas as servas do apostolado do Instituto Secular Missionário Rosário, então formadora-geral, bem como a Alzira, coordenadora-geral do Instituto Secular Missionário, servas do apostolado. O nosso muito obrigado por aceitar o convite de vir à Rádio Calheta. Um bom dia. Bom dia. Desde logo passava então a palavra à senhora Rosário e perguntava qual foi o objetivo desta visita à Calheta. A visita tem vindo a acontecer nos últimos anos, foi apenas interrompida nos 2 últimos anos por causa da pandemia, porque existem aqui dois membros do Instituto a residir no Arco da Calheta. Temos 3, já foi um grupo de 5, faleceram 2, portanto neste momento são 3 os membros. E neste projeto de cuidarmos da formação dos membros, viemos, como é habitual, como tem sido habitual nos últimos anos, para a formação dos membros aqui residentes. E aproveitando essa circunstância, até porque a missão do Instituto é evangelizar, dispomos-nos a fazer algumas atividades com grupos que queiram refletir a sua vocação de cristãos. Claro que também, nesse contexto, damos a conhecer a vocação da secularidade consagrada, que apesar de ter feito no dia 2 de fevereiro deste ano, de 75 anos, que foi promulgada uma exortação que dava a identidade aos institutos seculares na Igreja, ainda, passado estes anos todos, ainda não é uma vocação muito divulgada e muito acarinhada, quer pelos membros do clero, mas também do desconhecimento da grande maioria dos cristãos. E porque estamos convictas de que este é um projeto interessante e mais atual do que nunca, até neste contexto em que estamos a ver que a Igreja propõe, a Igreja Universal propôs, na pessoa do Papa, uma caminhada sinodal. Portanto, nós revemos-nos muito nesta Igreja que caminha em conjunto, onde cada um é convidado a assumir a sua vocação de discípulo de Jesus Cristo, para, no meio do mundo, à maneira do fermento e do sal, sermos, com a nossa vida e com o nosso testemunho, capazes de dizer que vale a pena viver de uma forma à semelhança da que foi Jesus Cristo. Não somos perfeitas, mas, de qualquer modo, é esse o grande objetivo da nossa entrega consagrada no Instituto. Bem, já são 70 anos ao serviço do Instituto Secular Missionário Servas do Apostolado e recentemente foi então publicado um livro Uma Mulher à Procura. Coordenadora-geral, senhora Alzira, o que é que podemos encontrar neste livro? Este livro foi é um sonho muito antigo que agora tornou-se realidade entre nós. Há muito tempo que temos uma história feita por um historiador lá em Coimbra, a nossa sede do Instituto é em Coimbra, depois estamos cada uma na sua terra, na sua diocese, na sua paróquia, na sua família, mas além desse livro História, pensámos num livro mais acessível aos jovens, uma provocação aos mais novos, e aparece neste livro, é feito em diálogo entre 3 personagens. A jovem que anda à procura, que lhe chamamos Joana, o nome Joana é bem sonante, é bem bonito, pronto. Depois a Francisca, que é a serva do apostolado, que a acolhe, que vai fazendo caminho com ela, e entretanto aparece a Maria Isabel, a fundadora do Instituto, Maria Isabel Henriques Marques Matias, que aparece também no diálogo. Claro, é uma história contada por ficção, não é uma história real assim. Tem aspectos históricos também, mas o principal é, ao longo do livro, vão aparecendo sinais de busca, de enamoramento por Jesus, de querer dar-se, e a jovem vai entrando nessa procura. Ela é universitária, lá em Coimbra,
mas quer mais. Não, a universidade só, e ela vai fazendo perguntas e o livro termina com os 5, 6 textos das vocações na Bíblia, desde 2 do Antigo Testamento e depois no Novo Testamento também provocações que Jesus vai fazendo e os apóstolos vão respondendo. Tem uma particularidade este livro, também pensando em grupos de jovens. No fim de cada tema, mais ou menos explorado, aparece um desafio. Há uns 22 desafios ou 23, que são perguntas que o jovem, que a Joana depois é convidada a responder. Nestas Joanas estão envolvidos os outros jovens com quem depois queremos trabalhar este livro. Falava há pouco do grupo de jovens, do incentivo neste âmbito do livro Uma Mulher à Procura, que foi criado então no âmbito dos 70 anos do Instituto Secular Missionário Servas do Apostolado. Neste âmbito perguntava, recentemente foi apresentado a data das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam de 1 a 6 de agosto de 2023. Qual é o grande desafio para envolver mais jovens nesta missão? Muito bem. Eu estou envolvida num COT e há outras servas do apostolado que também estão, aqueles grupos que coordenam, que preparam e de facto está a ser, é muito importante para nós. Já pensámos e estamos organizados para abrir o nosso espaço, a sede lá em Coimbra, a acolher jovens. Temos alguns espaços que podem ser aproveitados para isso e nós próprios metermos também nisso. Eu estive já em 3 jornadas mundiais e noutros países, claro, esta é a primeira em Portugal e acho que vamos dar todo o nosso apoio para envolver os jovens e para os provocar a irem também, a participarem também. Também tem sido essa mensagem por parte do Papa Francisco, que na mensagem para o Dia Mundial das Missões deste ano tem como tema "Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos". É um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão sempre foi a identidade da Igreja, ela existe para evangelizar. Pois bem, é de facto um verdadeiro desafio esta missão de evangelização e que de facto acaba por vos lançar aqui inúmeros objetivos que de alguma forma os tentam colmatar. Acham que este novo Papa Francisco veio agregar novos desafios e veio também trazer mais servas a esta missão? Pedi então que nos falasse sobre isso a Sra. Rosário, formadora-geral então do Instituto Secular Missionário das Servas do Apostolado. Bem, este Papa Francisco é um desafio em pessoa, e tem sido muito estimulante ouvir a sua perspectiva sobre o que deve ser a Igreja. Pessoalmente penso que tem sido e está a ser um trabalho notável o que ele tem estado, respeitando a todos, que é sem deixar ninguém de fora. Ele propõe de facto um caminhar juntos. Isto para nós que somos seculares consagradas faz muito, muito sentido. E esta, no fundo, é como que vemos aqui retratada a nossa vocação e a nossa missão, tão bem enquadrada neste projeto que é um sínodo e que é uma igreja sinodal, onde cada um tem o seu lugar e não pode deixar de o viver, se quer fazer a vontade de Deus e se quer ser fiel aos compromissos assumidos no batismo. Todos nós que fomos batizados dissemos, ou nós próprios ou através dos nossos pais e padrinhos, dissemos que sim, que queríamos fazer parte desta família que é a Igreja. A Igreja com os seus pecados e as suas limitações, e um deles tem sido exatamente criticado pelo Papa, que é o clericalismo. O clericalismo que é um vírus, como diz também o Papa, e que deu muitas vezes origem a uma igreja de poder,
que se impõe pelo poder, com muitas regras. E este desejo do Papa de tornar, de todos podermos construir uma igreja que é serva, ao serviço da evangelização, do anúncio de Jesus Cristo como Salvador. Um Jesus Cristo que veio para todos, não fez acepção de pessoas, não se vinculou com grupos religiosos, ele foi com todos. E isto é apaixonante, de facto, e parece-me que todos nós, consagrados, bispos, padres, leigos, cristãos, temos todos um exame de consciência a fazer. Estou a ser fiel ao meu compromisso, ao compromisso que eu fiz de ser discípula deste mestre, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a vida. Isto é muito difícil, mas também é apaixonante. Se isto para nós pode ser uma porta aberta para termos mais membros, foi o que me perguntou, penso eu. A esperança é a última a morrer e eu tenho muita esperança de que quando as pessoas conhecerem, daí que tínhamos vindo a apostar bastante nos meios, nos instrumentos de dar a conhecer, porque não se ama aquilo que não se conhece. Tenho a certeza, tenho a firme convicção de que se as pessoas se assumirem no seu compromisso, facilmente poderão aderir a este projeto de vida, que é um projeto que realiza, que dá sentido. Portanto, nós fazemos votos de pobreza, de castidade, de obediência, não à maneira religiosa dos religiosos, mas não deixam de ser os votos religiosos neste sentido, de podermos consagrar a nossa vida, ou de nos deixarmos consagrar, melhor ainda, através destes compromissos, como isso exclui o casamento e a formação de uma família própria. Exige discernimento, pormos a nossa vida em discernimento com outra, no caso no Instituto podemos fazê-lo com a coordenadora ou com outra pessoa em quem tenhamos confiança e possamos ir dialogando, sempre no sentido de sermos pessoas resolvidas, bem conscientes de quem somos e para quem somos. Portanto, e de facto o Papa Francisco nisso tem sido notável nas expressões, na exortação apostólica que ele penso que é a exortação apostólica que ele escreveu sobre a seguir ao sínodo sobre os jovens, que é Cristo vive. Ele diz exatamente isto. A pergunta que temos que fazer é: para quem sou eu? E no caso de uma consagração secular, nós sabemos responder a essa pergunta, e não quer dizer que não haja dificuldades e que não haja crises, mas também vemos isso acontecer noutros projetos de vida. Portanto, somos em tudo igual a todos. Por falar em crise, vivemos atualmente uma crise no norte da Europa e certamente que tenho aqui acrescida uma grande missão, porque de facto temos visto centenas de cristãos ucranianos ajoelhados a rezar, agarrados à sua fé, a quando da guerra que se vive no norte da Europa. Quando o Santo Papa nos diz, atraídos pelo Senhor e pela vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, em vez de fecharem numa elite, foram ao encontro dos povos para testemunharem o que viram e ouviram. Por isso, diz-nos o Santo Padre, apraz-me pensar que mesmo os mais frágeis, limitados e feridos podem à sua maneira, porque sempre devemos permitir que o seja comunicado, embora coexista com muitas fragilidades. Apesar das fragilidades que nós vivemos, de que forma é que aqui as servas do apostolado do Instituto Secular Missionário podem, então, de alguma forma, suprir as fragilidades que vivem, então, esta população, estes desafios, porque também tivemos uma pandemia, temos agora uma guerra no norte da Europa,
Europa, as pessoas estão preocupadas com todas estas questões, de que forma é que as servas podem ajudar face a estas situações? Olha, nós estamos convencidas e fazemos disso até uma oração diária, que a nossa oferta, a nossa vida deve ser oferecida também pela dignificação de todos. Portanto, temas como os direitos humanos, como a paz, como são os nossos temas e os nossos objetivos. E depois tentarmos, com a nossa vida e com o nosso testemunho, lançar a pergunta. Mais do que dar respostas, nós com a nossa vida queremos lançar a pergunta: Deus existe? Porquê então o mal? Porquê? E esta questão que referiu, também vi a imagem, é absolutamente desafiante, aquelas pessoas no meio da neve, ajoelhadas a rezar. Quando os homens falham, as pessoas encontram dentro de si um apelo a uma ajuda que pode vir de Deus. Agora, Deus não anda com a mão na massa, não é? Porque, embora estejamos todos a viver horrorizados com esta perspectiva desta guerra, as guerras nunca deixaram de existir, e os conflitos e o desrespeito pelo ser humano. E Deus desafia-nos a sermos nós a tentar resolver estes problemas. Claro que eu não posso ir ao Putin ou a outro dirigente qualquer, mas posso ajudar com a minha leitura dos factos a dizer que não vale tudo, e porque a angústia que nos vem que estávamos já a viver, ansiando a libertação da pandemia, agora parece que foi agravada com esta guerra. São situações do ser humano que não nos deixam indiferentes, naturalmente, e que nos levam até a recolocar na ordem do dia estes temas do respeito pela dignidade humana, pela soberania, pela liberdade, uma liberdade sã e que valorize o ser humano, não apenas aquela liberdade que os jovens às vezes defendem, que é fazer o que me apetecer. E nesse sentido a nossa missão, eu penso que está atualíssima, porque nós estamos no meio das pessoas e de facto essa imagem e tantas outras que podem lançar a pergunta: mas se Deus existe, Deus pode fazer alguma coisa? Neste sentido, Deus pode através de nós, eu acredito, sem desvalorizar o valor da oração. Falávamos então sobre a oração, sobre o facto de centenas de ucranianos se reunirem para rezar, assim como aconteceu junto à Igreja da Sé. Inclusivamente houve uma celebração conduzida pelo Sr. Bispo Dom Nuno Brás recentemente, e pelo que sei, então as servas do apostolado estarão brevemente então com o Sr. Bispo Dom Nuno Brás. Que mensagem pretendem levar? Olha, esta mensagem de solidariedade, de comunhão com esta igreja local e desta confiança, desta busca do sentido das coisas, da guerra, da paz, a busca do sentido, porque o discernimento é para todos, e viver estas situações históricas que a gente não compreende, que me emocionam imenso, ver uma imagem destas emociona. Mas viver isto com o sentido cristão. O que é que Jesus faria no meu lugar? No fundo, e o que é que eu sou chamada? Qual o sentido da vida no meio disto tudo, desta agitação, e viver isto com olhos de Deus. Como é que Deus olha para isto? É outra perspectiva que eu gosto também de colocar. Como é que Deus vê? Claro, com muita misericórdia e impotente. Eu acho que Deus... Ele não nos vai substituir, mas aqui Ele está connosco. E a mensagem que nós queremos dizer ao Bispo Dom Nuno Brás é que nós estamos no mesmo barco, que a Igreja está no mesmo barco, e que estamos unidos, uns aqui, outros além, mas que não há solitários neste percurso. Caminhamos juntos para
para encontrar o sentido das coisas e da vida e da história, porque Deus está a fazer esta história com estas crises, com isto tudo que está a acontecer, mas Deus está, Deus vale a pena no meio disto tudo. Para quem nos está a acompanhar nesta entrevista, gostava esteja à vontade. eu gostava de dizer mais uma coisa que pensamos dizer ao Sr. Bispo é que tem aqui na Diocese pessoas comprometidas com o Reino de Deus e que é nosso anseio e é uma alegria enorme vermos esse número de pessoas alinhadas, se não no nosso Instituto, pelo menos neste desejo de renovar a Igreja com um compromisso mais efetivo, além de afetivo, mais efetivo dos cristãos. E conto connosco e com a nossa ação de membros da Igreja que caminha junto. Terminamos então esta entrevista e não poderia deixar esta questão: de que forma quem nos está a ouvir e que esteja então interessado e que tenha como missão ser serva do apostolado do Instituto Secular Missionário, como é que o pode fazer, através de que meios é que isso é possível? Os meios são sempre o conhecimento. Portanto, nós temos um site, temos algum material que também procuramos divulgar, temos a página no Facebook. É sempre o meio mais imediato para depois o contacto pessoal e tentar discernir se o seu anseio, o seu projeto de vida cabe, entre aspas, mas se coaduna com o projeto de vida do próprio Instituto, que não existe para si próprio, mas existe para ajudar as pessoas a caminharem e a comprometerem-se na vivência de uma fé encarnada, e não desligada da realidade que vivemos. Portanto, não usamos distintivos, não vivemos juntas, embora tenhamos os nossos momentos de encontro e de partilha para a formação, como referimos no início desta conversa, que estamos aqui com o propósito de ajudar os membros que aqui vivem desta forma. Felizmente hoje o contacto pelas redes, pela internet, possibilita uma aproximação que antes era muito mais difícil. Mesmo nestes 2 anos que interrompemos e não viemos aqui, temos tido os nossos encontros online e que são sempre momentos de encontro e de partilha. Além dos encontros gerais, constituímos-nos em pequenos grupos onde refletimos e partilhamos as nossas sensibilidades e os desafios que vamos sentindo. Lembramos que estivemos em conversa com as servas do apostolado do Instituto Secular Missionário, nomeadamente com a formadora-geral, a Sra. Rosário, bem como com a coordenadora-geral, a Alzira, a quem muito agradecemos e esperemos que muitas mais pessoas abracem esta grande missão. O nosso muito obrigada por estarem pela Rádio. Obrigada também por esta oportunidade. Até sempre.